Então vamos lá, vamos ao assunto. Olha só. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Criador, Yahweh, ajuntou, não o separe o homem. Pois bem, então tem, olha só, tem aqui um indicativo em Marcos capítulo 10, versículos 7 a 9, que o homem e a mulher se tornam uma só carne, certo? E o pessoal entende isso aqui, né? Tem o homem e a mulher, e aí eles se tornam, juntos. Não está dizendo que eles estão grudados, está dizendo assim, eles se tornam a mesma carne, basicamente, certo? Tem a mesma característica, ok? Não significa que eles grudaram, ok? Significa que eles agora têm a mesma característica, ok? Pois bem, vamos lá. Olha só, agora, primeira coisa, vamos tentar entender aqui, uma só carne, que carne, né? Ou seja, será que é uma carne misturada dos dois? Ou alguém fica igual ao outro? Pensa aí. Se a mulher agora casou e ela é igual ao homem, não é uma mistura, ela é igual ao homem, ela tem a mesma característica, é óbvio, o homem não vai não gostar da mulher, porque ela é o mesmo corpo, basicamente, são iguais, ok? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. Lá não está dizendo assim, mulher, ame o seu marido como a você mesmo. Está escrito, homem, ame a sua mulher como a você mesmo. E mulher, trate o marido com todo respeito. Não é com algum respeito e não é trate o seu marido com respeito. É com todo o respeito possível. Pois bem, isso aqui é a Bíblia. Quando eu digo assim, 0,1% das mulheres são viáveis para casamento, não é 100%. Separação, vai ter divórcio, vai ter traição, o cara vai criar o filho que não é dele, vai ter um monte de problemas e o cara fica lá se questionando, por que isso? Ah, sua esposa traiu, você traiu o Criador também? Pensa um pouquinho aí. O homem é como, vamos dizer o seguinte, vamos fazer aqui uma parábola, ok? Vamos supor que o homem aqui seja como uma planta. O homem é muito mais complexo que uma planta, né? Mas vamos supor que seja uma planta. E assim como as plantas, o homem ele dá semente que irá produzir uma nova planta. Algo como ele. O que as plantas fazem? Você tem a planta, ela vai dar um fruto com semente, aquela semente ali vai cair no solo depois, ou alguém vai plantar ela, certo? E vai nascer uma outra planta igual. Em tese é isso, certo? Então, com características semelhantes às características dele. Bom, agora, vamos lá. A palavra semente e a palavra sêmen, vocês percebem que são parecidas? Aqui, ó, semente e sêmen. Porque tem a mesma origem. O sêmen do homem é onde tem a semente dele, ok? Pois bem, então a semente do homem está no sêmen. No sêmen do homem, aquele líquido, você vai encontrar os espermatozoides, que são esses carinhas aqui, certo? Pois bem, e o que é isso aqui, afinal de contas? O que são espermatozoides? Eles são estruturas portadoras de um DNA aqui dentro. Que DNA é esse? É o DNA do homem, certo? Isto aqui, na verdade, é uma estrutura criada para o DNA do homem entrar dentro de um lugar específico. A semente do homem está aqui dentro, certo? É o DNA dele. Isso aqui que vocês estão vendo não é simplesmente espermatozoide, isso aqui é o DNA do homem. É o DNA. Cada homem tem um DNA diferente aqui dentro, certo? Não é tudo igual, não é sempre igual. Cada um desses aqui tem o DNA do homem que criou isso, que tem essa semente. É o DNA. Um pé de milho tem o DNA de milho. Um pé de, vamos dizer assim, uma árvore de acerola tem o DNA da acerola. Um pé de alface tem o DNA do alface, certo? Cada planta tem o seu DNA diferente. Cada ser humano tem o seu DNA diferente, por isso que nós nascemos com olhos de cores diferentes, cabelos de cores diferentes, peles de cores diferentes, assim vai. Cada DNA tem uma característica. Isto aqui, tudo isso aqui, são, na verdade, mensageiros com o DNA do homem aqui dentro. Cada vez que o homem libera a sua semente, você sabe o que eu estou falando, certo? Cada vez que ele libera entre 100 milhões e 500 milhões desses carinhas aqui com o DNA dele, certo? Dentro de um local. Ok, isso aqui é semente do homem. Semente, ok? A semente do homem. Pois bem, e a mulher? Qual que é a semente da mulher? A mulher, na verdade, ela é como o terreno.
ela é como solo fértil, ela é como um vaso com solo. Então, por enquanto, vamos imaginar um vaso que é mais fácil da gente pensar, ok? A mulher é como se fosse o vaso onde você vai pôr a semente vai crescer ali dentro, ok? Tudo bem. Aí é lógico, vamos dizer assim, cada solo vai dar uma característica também para a planta. A gente sabe disso. Solo arenoso, solo argiloso, solo não sei o que. Cada planta vai receber uma característica ali do solo. Mas vai nascer aqui uma semente. Vai nascer uma planta de uma semente que foi plantada ali. Então vamos imaginar por um momento. Então o homem tem uma semente, certo? Várias sementes. E a mulher, ela é como se fosse o terreno. No caso aqui a gente vai colocar como um vaso. Então a mulher é como um vaso. Se é que vocês me entendem, certo? E o homem, ele tem uma ferramenta, se é que vocês me entendem. Essa ferramenta, no plantio, se vocês forem procurar no YouTube, como é que o pessoal planta uma semente? O pessoal pega a ferramenta, vai no vaso, faz um furinho, coloca a semente lá, cobre com a ferramenta, certo? E aí depois vai ter a nutrição e tudo mais, vai nascer a plantinha. Pois bem, continuando aqui. Do homem saem sementes que vão produzir frutos como ele. Então na melancia está saindo aqui as sementes, e essas sementes vão produzir o quê? Laranja? Não, vão produzir melancia. Cada fruta tem uma característica, tem um DNA aqui dentro. Inclusive, mesmo nos pés de melancia, quando o pessoal vai pegar a semente da melancia, o que o pessoal faz? Pega as melancias mais bonitas e vão separando a semente. Tem melancia, por exemplo, que o pessoal percebeu que nascia antes do tempo normal. E tinha melancias que o pessoal via que nascia depois. Então o que o pessoal fez? Separou sementes. Ó, melancias que nascem antes, a gente vai pegar essas sementes e a gente vai falar, ó, essa aqui é para plantar em tal época. As melancias que nasciam depois, o pessoal separou as sementes e falava, ó, essa aqui é para plantar em outra época. Certo? Pois bem. Ou seja, cada planta tem o seu DNA lá dentro da semente. Tem a sementinha. O homem também tem a sua semente e tem o que lá dentro? O seu DNA, certo? Quando ele vai lá e planta a semente, se é que vocês me entendem, sai ali uma quantidade muito grande de semente. A gente está falando de 100 milhões de semente, 500 milhões de semente. Pois bem, se o solo é fértil e sem sementes de ervas daninhas, a semente que você vai plantar vai germinar, vai crescer e vai ser produtiva. Ela não está concorrendo com ervas daninhas, certo? Se você plantar em qualquer lugar uma semente de alface, vai lá. Vai no seu jardim lá, planta uma semente de alface no meio da grama e vai ver se vai nascer. Vai nascer com dificuldade, certo? Pois bem. Obviamente, existem homens com diferentes características, certo? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma cor de cabelo, nem todo mundo tem a mesma cor de pele, nem todo mundo tem o mesmo formato de rosto. Nem todo mundo tem, né, sei lá, várias características, mesma qualidade de dente e tudo mais. Pois bem, então, existem homens com características diferentes que, obviamente, produzem diferentes tipos de sementes. Não existe um só tipo de semente. Embora todo mundo pense esperma é esperma, sêmen é sêmen, não. Cada um é portador do DNA daquele que liberou ali, certo? Daquela característica. Por isso que o filho vai ter características do pai, certo? Pois bem, porque na Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam um só corpo, se tornam iguais. Por que isso? Se tornam com características semelhantes. Por que será? Você está vendo o solo aqui? Você está vendo o solo? Alguém foi lá e plantou semente. Será que essa região deste solo, ela tem a mesma característica do que está em cima do solo? Vai pensando aí. Se o homem e a mulher se tornam um só corpo, ou seja, o mesmo, porque diz lá na Bíblia, a gente acabou de ler, a gente vai ler de novo daqui a pouco, isso significa que eles se tornam iguais? Veja bem, a mulher aqui, no caso, vamos supor, esse solo aqui é um solo fértil. Alguém chegou lá e plantou semente de alface, ok? Eu acho que é alface. Então plantou semente de um tipo de alface aqui, que seja. Então, agora, a mulher tem uma característica similar ao homem, certo? Porque a semente dele está aqui. Vocês concordam com isso? O solo é assim. Pois bem. Quem se torna igual a quem quando o homem e a mulher se tornam como se fosse um só corpo? Os dois eles se misturam e agora são coisas totalmente diferentes, agora são a mistureba dos dois. A mulher se torna igual ao homem ou o homem se torna igual à mulher? Todos os indicativos que a gente tem, inclusive da Bíblia, é que a mulher recebe características do homem. Olha só, por que o homem ejacula quase 500 milhões de espermatozoides? Cada vez que ele tem uma relação, se ele precisa fecundar um óvulo. Pensa comigo aqui.
500 milhões de espermatozoides, quase meio bilhão de espermatozoides, sendo que só tem um óvulo para ser fecundado lá. Me explica isso. Pois bem. Então, ó, vem a pergunta aqui. O que é isso aqui que tem dentro desses carinhas aqui? DNA, ok? Isso aqui é DNA, mais nada além de DNA. É o DNA que tem aqui uma cauda que vai conseguir entrar em determinados lugares. A pergunta é o seguinte: quem disse que o DNA do espermatozoide apenas fecunda o óvulo e não outras células? Ou seja, a gente vê, ok, você tem um óvulo, você tem um espermatozoide. O espermatozoide chega lá e faz isso aqui, ó, certo? E entra dentro do óvulo, ok. Quem garante que não existam outras células dentro do corpo que o espermatozoide consegue entrar lá dentro e liberar o DNA dele? A pergunta, hein? Porque pensa só, faz sentido 500 milhões de espermatozoides para um óvulo? Será que esses 500 milhões de espermatozoides, parte deles não tem outra função? A boa pergunta é essa. Será que tem alguma parte da mulher específica dentro dela que isso aqui, o DNA do homem, ele pode entrar lá dentro, ele pode não só fecundar o óvulo, mas ele pode fazer assim, levar a informação genética dele para dentro da mulher? Uma pergunta. É o seguinte, olha só, quando pode acontecer o tal do microquimerismo, ou talvez até a telegonia, mas o que é o microquimerismo? Microquimerismo é a ideia de que o sêmen do homem ele não vai entrar só no óvulo da mulher. Ele vai entrar em outras células. Ele vai afetar as células do entorno, ok? E aí depois, quando for nascer uma criança, a característica da mulher já tem uma característica anterior que já entrou ali um pouco. Porcentagem muito pequena, mas pode ter. Então vamos lá, pode acontecer. É questão de probabilidade, certo? Então olha só, tem 3 cenários aqui. Cenário número 1, vou ser sincero aqui com os 3 cenários. Cenário número 1, talvez isso realmente não exista na espécie humana, e nesse caso não há nem microquimerismo, nem telegonia, ok? É o que os cientistas que apoiam a promiscuidade dizem. Isso não existe, ok? Pode ir lá fazer pimbada a la louca, ok? Que não vai dar problema nenhum. Ponto. Ponto número 2. E quem já está desesperado com o assunto, espera aí que a gente vai falar quando não acontece isso. Espera um minutinho. Talvez isso ocorra sim, mas apenas se a mulher engravidar. E nesse caso, esse DNA poderia fazer parte, em algum grau, do DNA de uma criança nascida ainda de um outro homem no futuro. Então assim, da onde vem isso aqui? Vem principalmente dos reprodutores de cavalo, ok? Os reprodutores de cavalo eles têm uma preocupação, que é o seguinte, eles têm as fêmeas, certo? E eles não largam as fêmeas, que eles querem reproduzir cavalos de raça, valores altíssimos. Eles não largam as fêmeas deles com qualquer cavalo. Tem que ser com um cavalo ganhador de prêmio, não sei o que, etc. tal, porque eles pensam o seguinte, e se o cavalo pegar a fêmea e o outro cavalo garanhão for pegar e depois nascer uma mistura ali? É isso que eles pensam. Então assim, outra coisa. Então esse é um ponto. Outro ponto é, se ele pegou uma fêmea que, na visão dele, já, na verdade aconteceu, ela ter tido já um cavalinho, né, esqueci o nome em português, mas um cavalinho, certo? Se ela já teve um bebê cavalo, vamos dizer assim, se ela teve um cavalinho, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que mesmo vindo um cavalo bom e montar na fêmea, o próximo cavalinho ainda vai ter alguma coisa do primeiro cavalinho. Okay? Então são duas visões diferentes. Uma é o seguinte, ó, talvez o microquimerismo, que é, vamos dizer assim, parte do DNA de um homem entrar numa mulher e depois ir para a próxima criança ainda de um outro homem, talvez isso aconteça só se a mulher engravidou, certo? Se ela engravidou uma vez, certo? Que é o que eu acredito. Agora, tem pessoas que acreditam uma coisa mais severa ainda. Talvez socorra sempre que há uma relação pimba-pimba, ok? Eu não posso falar essa palavra SEXO, ok? Então, sempre tiver uma relação pimba-pimba, acontece da mulher estar recebendo, é uma possibilidade. E nesse caso, parte do DNA de cada parceiro que ela teve vai acompanhar suas futuras crias de outros homens, ou seja, nesse caso, seria uma poluição permanente. Porque o DNA infectou, vamos dizer assim, contaminou a mulher, e aí quando um outro homem, que depois ela diz que está apaixonada, vai ter filho com ela, metade do DNA é dele e a outra metade é o dela contaminado com o do outro cara. E aí nasce uma característica, eventualmente, de um cara que ela já teve relacionamento antes.
E aí a mulher teve relação com um bandido, nasce um bandidinho e todo mundo pensa que é culpa do pai, etc. Tal. E assim vai, certo? Então vamos lá. Então tem três possibilidades. Talvez isso não aconteça como as feministas dizem, como a ciência promíscua diz. Pode ser, pode ser. A outra possibilidade é, sempre que entrou semente dentro do campo, a semente vai entrar e vai passar isso para sempre, certo? E a possibilidade número 3 que está aqui no meio, que é o que eu acredito, é isso só acontece quando há gravidez. Então se uma mulher ela já teve um filho de um homem, certo? Quando ela for ter filho do segundo homem, o filho do segundo homem ainda vai ter características do primeiro homem. Percebe a gravidade disso? Você percebe o nível do negócio? Agora, qual dessas aqui é a possibilidade verdadeira? Eu penso que esta aqui. Só se a mulher, ela na verdade teve filhos anteriores. Pode acontecer, ok? É a minha visão. A ciência diz que é a primeira visão, tá? Agora, eu acho que quem está escolhendo uma esposa, certo? Já não está casado, já escolheu uma esposa, vai estar escolhendo ainda. Eu trabalharia com essa hipótese mais severa aqui, certo? Ou seja, tipo assim, evita mulher promíscua a qualquer custo. Se for uma mulher virgem, melhor. Porque, tipo assim, você tem certeza que não importa a teoria, tipo assim, o campo tá limpo, ok? Mas eu penso que, assim, para quem tá casado e tá preocupado com o assunto, eu penso que este aqui é o ponto, tá? É o do meio. Eu penso assim, sinceramente, uma análise fria de tudo que eu já vi, eu li muito mais coisa que eu tô apresentando para vocês, eu penso que esse do meio. Só acontece quando a mulher já teve filho. O Pastor Dow, que tem um canal aqui no YouTube, ele acredita que não. Ele acredita assim, teve relação, isso significa que vai ter poluição. Ele acredita nisso. Porque ele conhece pessoas que trabalham na parte de cavalos, e os caras de cavalos, que são os ricos, etc., tal, acreditam nisso, ok? Eles acreditam nisso. Então ele pensa que isso aqui é verdade. Eu tenho dúvida, eu assim, do ponto de vista bem frio, eu penso que é este aqui, ok? Pois bem, então vamos lá, continuando aqui. Se isso for real, microquimerismo principalmente, o campo, que é a mulher, que só recebeu um tipo de semente de um só homem, certo? O esperma de um só homem, é como o campo abaixo. Tipo assim, verdinho, tranquilo, etc. Tá? Ok? Enquanto que um campo que recebeu muitos tipos de sementes diferentes, de vários homens, a gente já viu que a mulher falando, tive relacionamento com 135 homens. Teve outra que teve relacionamento com 80. Aí fica complicado, certo? Já vou falar sobre quando não acontece isso. Só um minutinho. Então, ó, enquanto que um campo que recebeu então muitos tipos de semente, a mulher promíscua, é como o campo abaixo de ervas daninhas, certo? Um campo contaminado dá mais trabalho de semear do que um campo limpo, obviamente, certo? Se você pegar um vasinho limpinho, etc, tal, sem nenhuma plantinha, você vai conseguir plantar a sua sementinha e vai nascer. Se você pegar um vaso que ficou muito tempo num lugar lá, tá cheio de musgo, cheio de erva daninha, inclusive erva com espinhos, etc, tal, mesmo que você corte isso, você vai plantar a sua sementinha, ela vai crescer e vai matar a sua sementinha também, né? Pois bem, então um campo contaminado dá mais trabalho de semear do que um campo limpo e a chance de sucesso para a próxima geração poderia ser baixa, certo? A gente está vendo aqui um campo sujo. Ok. Agora, vamos lá, de novo. O ponto aqui é, tudo bem, todo mundo aqui vai ter uma dúvida, não tem como ter resposta, porque a ciência ela não entrou a fundo nesse assunto, porque aparentemente não houve um interesse. Tem interesse em medir tudo pela ciência. Qualquer porcaria eles querem medir, menos coisas que indiquem para as pessoas não serem promíscuas. Que coisa interessante. Bom, será que o espermatozoide libera então seu DNA apenas dentro do óvulo? Ou esse DNAzinho bem pequenininho aqui libera dentro de outras células da mulher? Fica a pergunta aí para você. Eu, no início, com essa questão do microquimerismo, eu não acreditei muito. Eu olhei porque as pessoas indicaram, falei, será? Não, acho que não. Mas eu recebi e-mails aqui neste canal de mulheres dizendo que elas sentem que tem vínculo ainda com os caras que ela fez pimba-pimba antes do marido. A mulher fala assim, meu marido, isso aqui, mas ainda sinto algum tipo de vínculo. Será que é isso? Será que é microquimerismo ou telegonia? É a mulher perguntando. Então, tipo assim, se a mulher está falando que ela sente algum tipo de vínculo, como é que eu posso dizer que... Não, pessoal, todos os e-mails que eu recebo dizem assim, não, você é louca, você é louca. Não posso. Parece que tem algum sentido. Agora,
Se eu acredito em telegonia especificamente para filhos, eu não acredito, eu acredito em microquimerismo, ou seja, o DNA do homem entrou dentro de uma parte do DNA da mulher e ele pode acontecer numa probabilidade de isso aí andar para frente, certo? A próxima geração, eventualmente. Agora vamos lá. A mulher, então, não casada, está tendo pimba-pimba casual, ela está usando a borracha, certo? O preservativo. Está evitando engravidar, está evitando doenças e vai ajudar a preservar o campo da mulher limpo, certo? Não tem sementes ali de outros caras. Ótimo, excelente. Antigamente, pelo menos assim, na minha geração, acho que ninguém cogitava fazer pimba-pimba sem preservativo com desconhecido, desconhecida, né? Hoje em dia ficou normal, porque tem jornais que falam o seguinte: não, AIDS não é mais um problema, tem tratamento, gonorreia tem tratamento, fica tranquilo. Você foi promíscuo, pegou uma doença, tem tratamento. Você engravidou, não tem problema, tem clínicas que tiram o bebê lá de dentro. Tudo isso eles aliviam. Então, assim, tem muitas mulheres no dia de hoje que são promíscuas e estão fazendo sem o preservativo, inclusive. Porque, mas eu tomei pílula, né? Então não vou ter filho. Tudo bem. Finaliza o seguinte, ó, vamos olhar de volta ao início. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne, a mesma carne. Portanto, o que o Criador ajuntou, não se separe o homem. Ou seja, porque vão ser a mesma carne, né? Uma só carne, a mesma característica, que é a característica do homem. Pois bem, da mesma forma, os maridos devem amar, olha só, Efésios capítulo 5, versículo 28 a 33. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Por que vai amar como o seu próprio corpo? Porque é similar, certo? Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Ama a si mesmo. Você colocou a sua semente lá. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E cada mulher trate o seu marido com todo o respeito. Então, qual a opinião de vocês? Esse vídeo conseguiu explicar sobre o qual real motivo elas se sentem ainda conectadas, ligadas a usar droguinha, ao cara que vivia maltratando elas e tal. Deixa a opinião de vocês aí embaixo, eu vou gostar muito de saber. E também para quem ficou interessado em assistir esse vídeo completo, eu também vou estar deixando ele na descrição do vídeo, é só acessar.